Segundo vídeo do estágio supervisionado, diferentes contextos. Fato ou fake. Saiba identificar se o conteúdo é falso. Como verificar se uma informação é falsa ou verdadeira na internet? Quando você encontra uma informação suspeita que seja bombástica ou exagerada sobre algum assunto, existem algumas maneiras de checar se aquela informação é verdadeira. Primeiro, procure pela fonte e autoria da notícia. Caso você esteja desconfiado de uma informação que recebeu, a primeira coisa a se fazer é procurar pela fonte e autoria daquela notícia. Se você recebeu aquela notícia de um familiar ou amigo, vale também perguntar por onde aquela pessoa recebeu aquela informação, porque mesmo quando vindo de pessoas confiáveis, é possível se compreender com notícia falsa. Então, fique de olhos. Se você encontrar uma notícia sem fonte ou autoria, é importante desconfiar. Também vale jogar o título da notícia no Google. Assim, você pode ver se existem outros veículos falando sobre aquela informação. 2. Sempre verifique a veracidade dos fatos. Os fatos precisam ser verificáveis, então procure pelos fatos da informação no Google e verificar se diversas fontes dizem a mesma coisa sobre aquela informação. Também é outra maneira de checar se uma notícia é verdadeira. Fazer isso é mais simples do que você imagina. Por exemplo, se você receber uma notícia dizendo que Apple anuncia compra da Google, ações disparam no mercado. Você pode pesquisar pelas palavras-chave e fatos da notícia para verificar se essa informação é verdadeira. 3. Também desconfie de imagens. Nem tudo que as imagens mostram também é verdade, mas saiba que você pode checar a origem de uma imagem no Google. A ferramenta de pesquisa tem uma função de busca por imagem. Clubes de leituras. Procurando um incentivo para ler mais? Participe de clubes de leitura online. É uma ótima pedida, também chamados de clubes do livro. Um grupo de leitura coletiva. Esses espaços vêm ganhando mais popularidade nos últimos tempos na modalidade virtual. O funcionamento costuma ser simples. Um livro é escolhido periodicamente, geralmente a cada mês, seja por decisões do organizador ou por votação entre os participantes. No dia marcado, as pessoas se reúnem para trocar impressões sobre a leitura. Alguns grupos são mais informais, enquanto outros têm um medidor que se aprofunda mais no conteúdo e contexto de cada obra e compartilha as informações e análises, além de moderar as informações dos participantes, ajudando a conversa a fluir bem. Dependendo do perfil dos participantes e do mediador, as discussões podem ser mais voltadas para aspectos literários, impressões mais pessoais ou uma análise sociológica, histórica ou política do contexto da obra, ou claro, tudo isso junto e misturado. Por que participar de um clube de leitura? Tá, mas o que de os clubes de leituras online ou presencial tem de interessante? Se você sente falta de ter com quem comentar sobre um livro que amou ou odiou, acho que não é preciso dizer mais nada. Afinal, a leitura é uma atividade solitária, mas pode ser transformada numa experiência coletiva quando compartilhamos nossas impressões. Minha parte preferida de participar de um clube de leitura é me deparar com visões diferentes sobre aquilo que li. Esses processos sempre acrescentam
perspectivas novas na minha própria concepção sobre o livro. E já cheguei a gostar de algo que não tinha me agradado muito, porque outras pessoas me fizeram enxergar novas camadas na narrativa. É interessante também ver como os comportamentos de personagens e escolhas estilísticas dos autores causam diferentes impressões em pessoas com gosto, visões de mundo, repertórios diversos. Clubes de livros também são, como comentei lá no início do texto, um ótimo incentivo para manter o hábito de leitura em dia. Motivação de ver a data do encontro se aproximando e querer terminar aquele título para participar da discussão de um ótimo empurrãozinho para trocar a Netflix pelas páginas do livro. Mas se eu não posso escolher os livros do clube, então vou ter que ler algo que não me interessa. Você não vai ser obrigado, mas se optar por ler mesmo assim, pode valer a pena. Para começar, existe clubes de leituras com foco em nichos específicos em quais é provável encontrar títulos que goste. Além disso, em muitos deles é possível ver a lista de leitura com antecedência e escolher de quais encontros quer participar. Muitos dos livros que li para o clube eram obras em que eu não escolheria ler e que não me perguntaram a princípio, mas ao concluir a leitura fiquei feliz, justamente por isso, pela oportunidade de ler coisas que não estariam no meu radar normalmente e expandir meus horizontes. Outro ponto que adoro nos clubes de leituras online é a possibilidade de conhecer pessoas de várias partes do país e fazer amizade que provavelmente não surgiriam em outros contextos. Muitas vezes, as discussões sobre algum livro acabam se misturando com questões de nossas vidas pessoais, e com isso vamos formando laços. No meio da correria, angústias e problemas do dia a dia, esse espaço se torna ao respeito revigorante. Por fim, participar de um clube de leitura também é ótimo para quem quer melhorar a escrita, especialmente, mas não só de ficção. Escutar as ficções de outras pessoas sobre uma obra nos ajuda a refletir mais criticamente sobre as escolhas do autor em relação a personagem, enredo e estilo literário. 14 clubes de leitura online para participar. Primeiro, o Chicas de Dicas nasceu na Newsletter, no mesmo nome, e tem uma assinatura mensal de R$ 19,90. O livro de cada mês é escolhido por votação entre duas opções, com foco em romance e contemporâneos. 2. O Leia Mulheres nasceu com clubes presenciais em várias partes do Brasil, como parte de um movimento que iniciava a leitura de obras escritas por mulheres, que infelizmente fica em segundo plano no mercado editorial. Terceiro, o Leituras Decoloniais foi criado por 4 mulheres negras que produzem conteúdo sobre literatura. Além da curadoria das obras, elas iniciam leituras complementares, fazem planos de leitura e promovem laboratórios de escrita flexível. A inscrição é através da página do projeto do Catarse, com apoio de no mínimo R$ 7. O quarto, o Clube do Livro Fala Preta, foi criada em 2021 com a proposta de leitura de 12 livros de 12 países africanos durante o ano. Os encontros são gratuitos e acontecem aos sábados, a cada 3 semanas. Quinto, o Clube Taça é organizado pela socióloga e pesquisadora reficense Clarice Galvão, que fazia os encontros presencialmente antes da pandemia. Ela escolhe previamente os livros a serem lidos
no ano e anuncia a data dos encontros mensais por e-mail, com duas opções, à noite e durante a semana. São R$ 40 por encontro para custear a mediação. Sexto, o Clube do Livro Feminista tem encontros mensais gratuitos. Os livros e datas dos meses seguintes ficaram disponíveis no perfil do Instagram. Atualmente, para participar, é só acessar o link do encontro do dia, sem precisar se inscrever. Sétimo, o Clube Latinas é voltado para leituras de escritoras latino-americanas e caribeanas, com encontros mensais nas terças-feiras à noite. A assinatura que dá acesso ao encontro custa R$ 21,90 mensais. E as escolhas dos livros são feitas coletivamente a partir da obra pré-selecionadas pelas mediadoras. Oitavo, o Clube Grandes Viajantes, criado pelos meus colegas no blog 360 Meridianos, faz edições digitais de livros raros de viagem e promove debates sobre livros, oficinas de escrita livres, exclusivas e brindes, com assinatura a partir de R$ 29,90 por mês. Nono, a Mãe Literatura, Cláudia Leonardi, uma psicóloga apaixonada por livros, tem um clube de literatura online que foi recomendado umas seguidoras minhas lá no Instagram. Cláudia tem uma parceria com a editora Intriseca, então as obras lidas são da editora e os títulos dos meses seguintes são divulgados no meu perfil do Instagram. Décimo, a Biblioteca Mário de Andrade promove vários clubes de leitura online. Tem mediacado a poesia, um de prosas e outro só de encontros contemporâneos e autores brasileiros e estrangeiros. 11º, a Biblioteca de São Paulo também promove grupos de leituras online gratuitos, com vagas limitadas. Além do clube de livros tradicional, ele tem também um clube audiolivro. 12º, o clube de leitura 2.0 é exclusivo para idosos acima de 60 anos. Os participantes têm acesso gratuito a bibliotecas virtuais com mais de 20 mil livros, leem 2 e-books por mês e participe de livros para conversas com outros membros do grupo. 13º, existe também clubes de leituras online em outros formatos, como grupo de leitura conjunta, e-books e Taitiane Leite no canal Vá Ler um Livro, que transmitem as informações num grupo de Telegram, faz livros para comentar os livros. 14º, outro modelo é a da jornalista Gabriela Maile, criadora do podcast Põe na Estante, descrito como um clube de livros no formato de podcast. Nele ela faz resenhas de suas leituras de títulos brasileiros e estrangeiros. Os episódios vão ao ar quinzenalmente. Como incentivar a leitura na era da tecnologia? A competência leitora é de suma importância em nossa sociedade, tendo em vista que o que fazemos e compartilhamos no dia a dia perpassam as produções escritas, por exemplo, registro de nascimento e casamento, são documentos escritos. Os filmes e séries que assistimos em plataforma, streaming ou televisão apresentam legendas ou outros textos que precisam ler. No comunicados por meio de escrita em rede social, associamos informações em jornais e revistas online ao ler os textos publicados, ou seja, pensamos, agimos e nos comunicamos por meio da leitura e da escrita. Sugerir livros de fácil acesso e do interesse do público-alvo. Os registros pela leitura é algo construído com a vivência do incentivo. O papel do professor mediador nesse processo é de fundamental
importância. É interessante conversar com os estudantes, descobrir suas preferências e mesmo aquelas que afirmam não gostar de ler pode ser levada a mudar de opinião e ler sobre o tema que gosta. Após conhecer melhor o perfil do estudante, há a necessidade de pesquisar diferentes obras, o que muitas vezes o levará aos livros ao cânon. Aproveitar o que a tecnologia proporciona. As tecnologias possibilitam inúmeras possibilidades, basta se utilizar as ferramentas disponíveis. É interessante, por exemplo, criar e compartilhar pasta na nuvem com versões digitais dos livros preferidos dos seus estudantes e das sugestões de obras literárias. Pode ser também construir junto com a turma uma página de rede social para compartilhar as sugestões e de leitura por meio de vídeo, imagem e resenhas. Pode-se ainda relacionar as obras literárias a diferentes mídias. Por exemplo, que tal iniciar um livro que serviu de base para enredo de alguns filmes, série, música, enfeites, quadrinhos. Realmente, os jovens costumam consumir essas medidas em momentos de lazer e, portanto, ficaram mais motivados para a leitura. Indicar os benefícios da leitura. Em meio de pressão causadas pela rotina de estudos para o Enem ou outros vestibulares, é interessante mencionar aos estudantes que as obras literárias podem servir como validade de escape, já que estudos indicam que a leitura reduz o estresse, desenvolve memórias e a concentração. Além disso, ajuda o desenvolvimento da escrita, ao expandir vocabulários e iniciativas, o pensamento crítico, habilidades fundamentais para a formação de cidadão ou discentes. Ler é um ato que incorpora, pois permite posse de conhecimento e de conscientização. Promover um diálogo literário, presencial ou online. As práticas de currículos de leitura são excelentes para estimular debates em sala de aula, em que os estudantes compartilham expressões de leitura, falam sobre autores, contextualizam o enredo, indicam leituras e obras para colegas. Essa é uma atividade que também possibilita relacionar obras literárias e as diferentes mídias. Oficinas de leitura também são práticas eficazes na formação leitura. Para sua execução, deve-se planejar o ensino de estratégia de leitura, ativação de conhecimento para que possui sobre o que está sendo lido. Relacionar conhecimentos com a temática do texto, inferir-se informações, criação de imagens mentais, o que está sendo lido, realização de perguntas ao texto, seleção das partes principais do texto, sintetizar o que foi lido. Leitura para idosos. A leitura é uma prática importante em qualquer idade. Para os idosos, ela colabora com a saúde e capacidade motoras mentais para enfrentar o dia a dia. Deste modo, estudos científicos apontam que os benefícios da leitura na terceira idade vão muito além de adquirir conhecimentos, mas também em prevenir doenças. Benefícios da leitura. Por que estimular a leitura? A atividade intelectual para idosos, como citado acima, é muito importante para manter os idosos ativos e evitar ou retardar o aparecimento ou avanço de doenças neurológicas degenerativas, como, por exemplo, doença de Alzheimer. Memória ativa, um dos exercícios denominados cognitivo constante nos neurônios por meio da leitura, faz com que as sinapses cerebrais transmissores ativas e combate a perda de memória. Desta forma, para uma pessoa manter uma linha de entendimento na narrativa de um livro, é preciso que grave o nome dos personagens, seus respectivos perfis de personalidade e os eventos que tenham ocorrido com ele. Ou seja, isso vai ajudar o idoso a estimular e fortalecer sua memória.
compreensão do mundo. Aquela velha frase: é possível viajar e conhecer outros lugares sem sair de casa, com um bom livro. Além de ser verdadeira, causa um efeito ainda maior na terceira idade, pois muitas vezes, através da leitura, a pessoa pode ampliar seus conhecimentos e respeitar de novas tecnologias, ciências, geografia, entre outros assuntos de interesse geral. Ampliar os conhecimentos sobre o mundo é uma possibilidade a partir do momento em que o leitor abre o livro e descobre cenários que nunca imaginou que pudessem existir. Por isso, a leitura tem sido vista como uma medida simples e eficaz existente de prevenção a certas doenças. Como o professor pode incentivar a leitura? Incentivar as crianças a ler faz parte do processo de aprendizagem, mas sempre foi preciso vencer muitos desafios, especialmente na era da tecnologia. Por exemplo, não é nada fácil chamar a atenção das crianças para os livros ao invés das telas. Portanto, com tantas distrações, como formas de crianças leituras no século XXI. Sabemos que a leitura é fundamental para o desenvolvimento e educação das crianças. Por isso, selecionamos 10 dicas para ajudar você a incentivar os pequenos a lerem mais na escola e em casa. 1. Leia pequenas histórias todos os dias. Quanto mais as crianças são expostas à leitura, maiores as chances de que as atividades se tornem hábito e façam parte da vida diária. Mesmo leituras curtas e rápidas são importantes para que o aluno ganhe gosto pela leitura. Então, separe alguns minutos no começo da aula para fazer essa atividade. O professor pode escolher um livro a cada semana, segundo a preferência das crianças. 2. Cerque os alunos de livros. Faz com que as crianças se familiarizem com os livros de uma forma física. Tornará muito mais provável que a leitura seja percebida de forma agradável e como uma atividade diária. Para isso, crie um ambiente inspirado nos livros na sala de aula. Você pode espalhar pela sala desenhos inspirados em livros, pinturas e muitas cores ou frases retiradas das histórias mais animadas pelas crianças. Aliás, este momento da decoração pode ser uma atividade prazerosa para os alunos. 3. Deixe que cada aluno escolha o que quer ler. Ler apenas por prazer é, sem dúvidas, a forma mais eficaz de se apaixonar por essa prática. No entanto, ensine as crianças a amar a leitura. Não significa apenas colocar uma pilha de livros em suas mãos. Permita que os alunos escolham o que querem ler, seja um romance, uma história em quadrinhos ou uma revista. Aumentará a chance de que comece a surgir pequenas leituras. Obviamente, o professor deve ficar atento para que cada aluno escolha livros adequados para a sua idade. Mais importante que as crianças sejam incentivadas a ler livros de gêneros diferentes para compreender como o mundo da leitura pode ser diversificado. 4. Mostre interesse pela leitura dos alunos. A opinião de um professor pode influenciar e usufruir de fonte efeito no esforço que os alunos farão para se tornarem bons leitores. Lembre-se sempre de dar a eles conselhos e respostas genuínas, elogiando-os, mas também apontando pequenos erros quando necessário. 5. Converse sobre livros. A leitura não deve ser transformada em algo que comece e termina no momento em que o aluno pega um livro. Converse com a turma sobre seus livros favoritos. Aponte as semelhanças que você encontra entre a vida cotidiana e histórias que leu. Outra dica é criar pequenos grupos de debates e clubes de livros na sala de aula. É claro que a profundidade do assunto irá depender da idade dos alunos, porém, mesmo os menores podem conversar sobre o que gostam e não das histórias que leram. 6. O livro não é apenas um dever escolar. O verbo ler não suporta imperativo. Certamente essa a famosa frase do escritor Gilles Rodari
diz muito sobre a importância do prazer e da leveza. Se quisermos transformar nossos estudantes em crianças leitoras, desta forma, é um erro transformar a leitura em obrigação, levando a criança a identificar o livro apenas com um dever escolar. Sendo assim, ainda que a criança precise ler para cumprir as tarefas da escola, faça a leitura um momento de prazer, lembrando de incluir livros próprios nos pequenos nas atividades em sala de aulas. 7. Leia o que os seus alunos estão lendo. O professor pode se aproximar dos alunos e incentivar a leitura quando lê o que estão lendo. Se você observar que a maioria das crianças gosta do mesmo livro, é possível levar o assunto para a sala de aula. 8. Leve os alunos à biblioteca uma vez por semana. Se na sua escola tem uma biblioteca, que tal levar os alunos para vivenciar esse ambiente uma vez por semana? Assim, eles irão conhecer diversos gêneros, também formados de livros, e vão descobrir um mundo novo. Caso sua escola não tenha biblioteca, tente organizar um passeio em algumas bibliotecas públicas de sua cidade, uma vez por mês. Pense nas ocasiões em que os alunos podem falar sobre seus livros favoritos. Crie momentos de compartilhamento que podem ser grandes estímulos para toda a turma, como a formação de pequenos grupos de discussões ou escrever uma redação. Outra dica legal é fazer parcerias com professores de artes e incentivar os alunos a fazer peças de teatro dos livros que estão lendo. 10. Use livros com temas variados. Ao abordar assuntos diferentes em sala de aula, você pode usar livros para incentivar a leitura. Por exemplo, se o assunto for folclore, use livros com histórias do Saci ou da Iara. Como vimos, é possível formar crianças leitoras, mesmo com a tecnologia do século XXI. Como ler jornal e revistas online. O acesso à informação através da internet pode ser feito de diversas maneiras. Sites, news, canais de vídeos, entre outras opções. No entanto, ainda existem as pessoas que preferem consumir métodos mais tradicionais, como revistas e jornais. Para essa situação, há aplicativos que fazem uma adaptação ao meio digital. Com o uso de apps, é possível encontrar títulos de revistas e jornais diários de todo o país. Usuários podem escolher pela visão digitalizada, simulando a versão física ou por versões adaptadas para o web. Esse app costuma ser disponibilizado também por operadores de telefonia móveis aos assinantes. Nesse caso, é necessário verificar se o plano possui acesso. Confira abaixo alguns apps para ler revistas de jornais. Primeiro, Bank. Segundo, GoReact. Terceiro, Claro Banca. Quarto, Team Banca Virtual.